boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está aqui já na sala. Hoje o assunto é um assunto extremamente importante assim, perante essa situação da pandemia, né, nós, os técnicos do 2050, a gente entende que a educação, que já vinha sendo, pedindo revisões, atualizações na sua metodologia, na sua forma de ser, que depois da pandemia, aí sim que nós estamos numa situação de urgência em olhar a educação e tentar ver como é que nós vamos trabalhar as melhores práticas da educação. Eu comecei a pesquisar pessoas para trabalhar com essa live da educação já tem um tempão. E aí, uma pessoa que trabalhou conosco na live da tecnologia falou assim, olha, existe uma menina, né, que vocês estão vendo aí, chamada Jade, que é especialista no tema e já trabalhou com muitas situações e grupos da educação, seria importante falar com ela. Então, eu liguei para a Jade e o que eu mais gostei do que ela falou para mim, né, quando eu perguntei assim para a Jade, Jade, se você fosse falar para mim uma frase, o que é que você faz de melhor? Qual é a sua área de trabalho? Ela me respondeu, Amélia, eu trabalho com crenças limitantes. Aquilo, assim, me chamou muito a atenção, né? Porque é exatamente, eu acho, que dificulta o desenvolvimento do ser humano e das cidades. São as crenças limitantes, né? E eu me apaixonei pela Jade, e fui atrás, tal, e ela aí falou da Maria José, né? A Maria José, ela é de São Roque, ela é pedagoga, coordena um grande projeto educacional lá que vocês vão ver, né? Ela estava contando rapidamente agora, antes da gente começar a experiência dela, o que ela vive em São Roque é exatamente o que a gente vive nas nossas cidades de pequeno porte, né? Nós estamos variando aí de 20 mil a 100 mil habitantes. Não muda, viu, Maria José? Somos iguaizinhos. E você aí deve estar com 30 anos, né? Então, se Deus quiser, nós seremos a Maria José São Roque do futuro aí. Vocês serão a nossa inspiração. Então, a gente vai começar, já são 19h07, a Jade vai falar por 10 minutos, mais ou menos, né? Vai contar um pouco da base teórica, sei lá, dessa coisa do limitante, o que faz a gente assim. E depois a Maria José vai contar toda a história dela, né? O número de alunos, porque eu perguntei para ela, né? São Roque, é só São Roque o trabalho? Gente, envolve um número imenso de alunos, de professores, é uma região muito grande do sul de Minas, trabalhando com essa forma, com este olhar, né? E com estes valores. Que eu não entendo nem que seja um método pedagógico, é diferente, é uma forma de ver o mundo diferente, né? Então, a gente vai começar já, e sejam bem-vindas, e muito obrigada da participação de vocês. Jade. Boa noite, gente. Obrigada, Amélia. Bom, não trouxe nada muito tão estruturado, mas acho que eu posso trazer um pouco do contexto da minha história, que acho que isso já diz muito sobre as minhas crenças de educação e o que eu vejo de tendência para o futuro da educação. Então, eu estudei engenharia ambiental e em certo momento da faculdade eu decidi começar a estudar um pouco mais de educação alternativa. Nesse momento eu era diretora de um cursinho popular e ficava muito mexida, porque eu trabalhava nesse cursinho popular da região de Sorocaba e a gente atendia 140 jovens. E eu via o quanto essa experiência da educação transformava vidas de famílias, não só dos alunos. E fiquei muito provocada de falar, nossa, mas são só 140 pessoas, é só a região de Sorocaba. E foi aí que tudo começou na minha vida em relação à educação, porque daí eu saí em busca realmente de procurar como que a gente faz isso em maior escala. E aí, acho que essa tem sido a minha busca desde então. Então, nesse processo, eu acabei me desescolarizando, passando por um processo que a gente chama de doutorado informal, que é toda uma linha já internacional da rede das ecoversidades pelo mundo, que é uma galera que fala muito sobre
como a gente pode ser o autor da nossa própria educação. Então, nisso, a minha tese acabou sendo muito ligada à educação, como que a gente aumenta o impacto da educação, e eu percebi que isso se entrelaçou muito com a construção de comunidades, com as comunidades de aprendizagem. Então, sobre como, sim, é possível que eu, já de autodidata, estude sozinha e aprenda um monte de coisa, mas o quão potente é isso quando a gente se encontra numa comunidade de aprendizagem e a gente tem uma rede de apoio, tanto de contatos, de conhecimentos, de mentorias. Então, até uma das coisas que acho que uma das maiores bandeiras que eu trago é muito da educação autodirigida, porque eu percebo até a diferença em mim, de quando eu era uma aluna universitária, que tinha uma carga horária definida, uma agenda toda pronta, e já, enfim, me falaram que era isso que eu tinha que estudar, e era só isso. E da Jade que eu me tornei a partir do momento que eu tomei as rédeas da minha própria educação, e isso inclui construir a sua própria jornada de educação, construir o que você vai estudar, construir o que você vai, como você vai se avaliar no futuro. Então, não é sobre ter uma prova, mas quais são os conceitos, o que eu quero atingir no final dessa educação, e como todo esse processo fomenta muito a sua curiosidade, o fato de você ir atrás da sua educação, de ser muito ativo nisso. E aí, no meio disso, eu acabei participando de um curso de formação de lideranças para impacto social, que chama Guerreiros Sem Armas, em que vem 40 pessoas do mundo inteiro para fazer um trabalho dentro de comunidades aqui na Baixada Santista. E lá eu aprendi muito sobre o quanto esse processo educativo, ele serve para tudo. Então, era um projeto de impacto social, de mobilização comunitária, e, na verdade, o processo que a gente fazia dentro das comunidades, o que a gente estava facilitando para aquelas pessoas para causar impacto, na verdade, era um processo educativo. Nada mais era do que um processo de perceber que você é um agente, não só da sua educação, quanto da mobilização social da sua cidade. Então, eu estava na Vila dos Pescadores, que é um bairro aqui de Cubatão, uma favela de palafitas, e do quanto a gente sabe que os governos, às vezes, têm suas limitações e vão muitos vereadores lá fazer muitas promessas, e a gente acredita que eles são os únicos que podem mudar essa situação. Assim como eu, quando fazia faculdade, acreditava que a minha educação está na mão desse professor, então se esse professor for ruim, a culpa da minha educação não ser boa é do professor, eu não tenho nada a ver com isso. Assim como na mobilização social, a culpa das coisas não darem tão certo, muitas vezes é do governo, ou enfim, seja lá quem for o responsável. E aí o processo que a gente facilita dentro dessas comunidades é justamente perceber a abundância que já existe na comunidade. E aí eu vou fazer sempre esse paralelo da abundância da comunidade com a abundância de conhecimentos que eu já tenho, que eu percebi que eu podia ensinar para outras pessoas, e que outras pessoas tinham e me adicionaram muito na hora que eu estava estudando para o meu doutorado informal. E o quanto própria educação, seja da mobilização comunitária que você quer fazer no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. E, enfim, o quanto isso, tipo, muda uma chave, assim. Eu percebo muito que, agora trabalhando nesse contexto mais empresarial, é a mesma chave que tem que ser virada quando a gente fala de inovação dentro de organizações. Então, o mesmo processo educacional em que a gente se põe como agente da nossa educação, ele é um processo que ele revoluciona não só o jeito de aprender, mas toda a cadeia de como você se relaciona em sociedade em todos os sentidos. E aí, a partir daí, muitas coisas incríveis acontecem. Então, acho que vou deixar essa abertura e aí a gente vai explorando um pouco mais adiante. Vou passar a palavra para Maria José. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês e também aprender com vocês. Parabéns aí, Amélia, né, pelo trabalho que você desenvolve. Você também está aí desbravando, né, e buscando outras alternativas. Eu estou, né, como presidente da Cooperativa Educacional aqui de São Roque de Minas há 21 anos. E para que vocês entendam um pouquinho esse projeto, eu preciso contextualizar, né? Quando eu cheguei em São Roque, há 30 anos atrás, São Roque vivia uma questão, assim, quase que uma depressão. Por quê? É um município grande, rico, bastante rico em termos de terra, de recursos naturais, belezas naturais, a Amélis que conhece e pode, né, avalizar isso que eu estou dizendo,
Mas o que acontecia, né? As pessoas, as famílias que tinham condição, pegavam seus filhos e levavam embora para estudar. E com isso, a cidade, que chegou a ter 10 mil habitantes, cai para 4 mil habitantes. Como que fica um município assim? E nós casamos, chegamos em São Roque, a situação foi se agravando, e a única agência bancária que tinha no município fechou, e um grupo, né, se organizou e fundou a cooperativa de crédito, e a cooperativa de crédito veio, né, com o propósito de tentar movimentar essa economia e facilitar um pouco a vida dos moradores que não tinham acesso de asfalto, né, era 130 quilômetros de Araxá, 60 de Piuí, tudo estrada de chão, e a prefeitura, né, o poder público ficou sobrecarregado, a única renda, né, a renda maior que existia era as pessoas que trabalhavam no setor público, aposentado, e o produtor rural, que vivia em condições difíceis, de difícil acesso, por ser um município muito grande. E surgiu, então, a ideia de fundar, né, a cooperativa de crédito para atender essa demanda e tentar fazer com que esse município realmente, né, fizesse jus a toda essa riqueza que ele, todo esse potencial que ele tem. E a cooperativa de crédito, graças a Deus, deu muito certo e começou a movimentar e resgatar a autoestima, né, da população do município. E passaram 9 anos da fundação e veio a preocupação. Nós precisamos reter os jovens. Os jovens estão saindo para estudar e muitos deles estudam e não retornam. Como que a gente vai fazer? Nós precisamos de pessoas que fiquem em São Roque, que trabalhem em São Roque, que possa agregar aí, fomentar ainda mais essa economia. E surgiu, então, a necessidade e o desejo de fundar a cooperativa educacional com esse propósito, de trabalhar também a cultura cooperativista na formação de jovens, de futuras lideranças que pudessem contribuir e abraçar essa causa, né, de alavancar esse município. A cooperativa educacional hoje tem 21 anos. O primeiro propósito dela foi realmente desenvolver um trabalho voltado para a educação cooperativista. Todas as ações, todas as práticas sempre tinha o propósito de trabalhar os princípios e os valores do cooperativismo. E tivemos aí a parceria da Saroncred desde a fundação. Trabalhamos por um tempo esse projeto, e em 2007 nós tivemos a oportunidade, né, de firmar uma parceria com o Sebrae, e fizemos uma capacitação com os nossos professores, e começamos também a trabalhar a educação empreendedora. Seria o cooperativismo visto como um empreendimento. E isso agregou muito à formação dos nossos alunos, no sentido de que veio um olhar mais de negócio, enxergar o cooperativismo como uma via, né, que pode contribuir muito para o desenvolvimento de uma comunidade, mas que ele não seja aquela coisa de ajuda, mas uma ajuda mútua. Investir em educação, investir em formação, para que esse empreendimento possa realmente gerar resultados positivos. E trabalhamos durante um tempo nessas duas temáticas, educação cooperativista, educação empreendedora, e através dessa parceria com o Sebrae, o projeto culminava na realização de uma feira onde as crianças apresentavam seus negócios. O primeiro ano foi em 2008, a primeira feira dos nossos jovens e crianças. No ano seguinte, né, nós tivemos a ideia de transformar essas empresas em empresas cooperativas. E os alunos começam a desenvolver esse trabalho, desde a constituição de uma cooperativa, a gestão do seu negócio, a prestação de serviço, numa semana, né, que a gente deu o nome de Semana dos Jovens Empreendedores. Então, cada turma da nossa escola faz a gestão de uma cooperativa. E eles vivem todos os processos, sempre com esse olhar, sempre se preocupando com as características, né, do empreendedor. E isso veio dando certo, até que um dia as cooperativas dos alunos começaram a ter sobras, e aí a gente pensou, agora é hora de trabalhar com eles a questão do financeiro. Foi quando nós implementamos a educação financeira, como que eles vão lidar com o dinheiro.
e também fizemos uma capacitação, né, com 100% dos professores não só da nossa escola, mas também do município, e eles começaram, então, a trabalhar, né, o cooperativismo com um olhar empreendedor e também com uma gestão financeira consciente, uma gestão financeira responsável, enxergando o dinheiro como algo que pode, sim, realizar sonhos, né, que dar qualidade de vida, realizar sonhos, mas que esse dinheiro seja conquistado, né, com valores, com princípios, né, e que realmente seja gerido para que ele tenha sustentabilidade. E foi aí que nós amarramos as 3 temáticas dentro de uma proposta da cooperativa educacional. Como eu falei, né, existe essa parceria entre Sicoob e Sarancred, e um grande diferencial do cooperativismo, né, e das cooperativas é investir na comunidade. E aí a cooperativa de crédito hoje, que já atua em vários municípios, ela iniciou em São Roque, e depois ela entendeu a necessidade de levar para as outras áreas de atuação esse projeto adaptado às realidades das escolas públicas, municipais, escolas estaduais. Então, através desse projeto que é desenvolvido na cooperativa educacional, surgiu o movimento Coop Educação, e ele está sendo implementado nos municípios que a Sarancred tem as suas agências. Existe um setor da Sarancred que cuida carinhosamente da educação, né? E esse projeto nosso está sendo levado para as demais escolas públicas, e ele envolve as capacitações que são oferecidas, né? Pelo próprio Sicoob Sarancred, educação cooperativista, o SEBRAE, através dos projetos que eles têm também de educação empreendedora, e o Banco Central apoia, juntamente com a AEF, que é a Associação de Educação Financeira, também capacitando os professores. E isso tem gerado um resultado muito bom, com relação a essa mudança que a Jade falou, né, do aluno empreender, do aluno buscar, e de ele entender e dar sentido a tudo que ele aprende na sala de aula, que isso vai ser aplicado na vida dele. Porque o empreendedorismo, gente, a gente tem uma visão muito só de empresa, mas, na verdade, quando você aprofunda, você vai perceber que empreender é você se planejar para realizar um sonho. É você empreender a sua vida. E isso é muito importante, né? Porque o nosso jovem, para ele, principalmente esse jovem, tudo tem que ter sentido. Ele não vai fazer as coisas por repetição, ele não vai seguir nenhum modelo, ele vai experimentar. Esse jovem, ele tem todas as informações na mão o tempo todo. Então, a escola hoje precisa ajudar ele a articular essa informação e transformar essa informação em conhecimento. E esse conhecimento ele vai utilizar esse conhecimento com sabedoria, para quê? Para que ele possa realmente resolver, para que ele possa empreender o sonho dele, a vida dele, e também da comunidade. Ele vai trabalhar buscando, né, o seu crescimento pessoal, mas sempre com um olhar na coletividade, no sonho de todos. Não sei como que está o nosso tempo, Amélia, Duda. Eu acho que você pode ir mais uns 3 minutinhos, sim. 3 a 4. Então, gente, a nossa escola, desde a fundação, nós sempre tivemos uma preocupação. Hoje, quando eu fico lendo alguma coisa sobre metodologias, né, ativas, nós já havíamos sugerido isso em alguns momentos para os nossos alunos. O uso da tecnologia é algo que a gente já estava assim, buscando implementar para que a gente pudesse realmente atender a demanda desse jovem que nasceu, né, nesse momento aí que a tecnologia realmente está fazendo a diferença. Mas o que aconteceu? Eu digo que a pandemia, nesse momento, ela agregou um pouco nesse sentido, porque nós brigávamos com a tecnologia dentro de casa, dentro da sala de aula, porque às vezes o aluno não sabia fazer uso de maneira adequada. Agora, ela se tornou o meio. A única condição hoje que nós temos de estar próxima dos nossos alunos é usando a tecnologia, mas usando a tecnologia com seu verdadeiro sentido, com seu valor, agregando e não concorrendo com a educação. Porque até 5 meses atrás, nós tínhamos dificuldade de lidar com isso dentro do espaço da escola. E agora é o único meio que nós temos de estar com os alunos
e de, com eles, construir, né, esse ensino remoto, com a proposta de não dar aula para aluno, mas dar aula com os alunos, envolver os alunos no processo o tempo todo. Então, esse é um grande desafio, né, que nós, né, enquanto educadores, consigamos realmente construir com o aluno e buscar e demandar dele qual a necessidade que ele tem nesse momento. Porque nós estamos formando esses jovens para mercados que vão dos mais diversos, né? O aluno que forma hoje, amanhã ou depois, ele vai estar num mercado de trabalho que está sempre em movimento. Então, ele tem que estar preparado para acompanhar todo esse movimento que o espera lá fora. Isso, para nós, é muito importante. Ok, muito obrigada. Eu vou começar a fazer as perguntas, né? E eu peço para o pessoal, conforme for tendo perguntas, escreve aí no nosso chat, que eu vou passando para as nossas debatedoras, a Jade e a Maria José. Então, quero pedir para a Duda voltar a Jade para a tela, para a gente começar a conversar. A minha primeira pergunta, Maria José, é a respeito da pandemia que você citou, né? Vocês até então não usavam tecnologia na sala de aula, usavam. Como é que foi para vocês a chegada da pandemia? Tá no mudo. Nós usávamos, né? Inclusive, nós temos um laboratório na escola, mas não com tanta eficiência, né? Sempre havia aquela questão do aluno, às vezes, usar de outras formas dentro daquele momento da sala de aula. E agora, né, o que a gente percebe, Amélia? Os professores, eles foram provocados a dominar a tecnologia. Porque, querendo ou não, a escola tinha uma certa dificuldade de lidar com isso, né? Sair da sala de aula, sair do quadro, sair do giz, era realmente um complicador. E agora, né, nós tivemos essa oportunidade de ter esse contato e enxergar a tecnologia como uma ferramenta. O quadro de giz do século XXI. E nesse caminho aí, né, Jade, no dia 17 de março, nós ficamos sabendo do isolamento social e conhecemos a 08 e capacitamos os professores em 15 dias para que eles perdessem o receio de usar a tecnologia, porque, na verdade, eu acho que a gente era meio tímido, porque a gente tinha consciência que o aluno dominava mais do que a gente. E aí isso era meio complicado nessa relação, né? Quando o professor começou a ganhar confiança, aí ele estava de igual para igual com o aluno, e aí começou a fluir todo o nosso ensino remoto. E a gente já teve até discutindo isso na escola, o ensino remoto, nesse momento, para nós, está sendo mais viável do que voltar no parcial, no híbrido, porque todo mundo já familiarizou, todo mundo já entendeu como que funciona e já se adaptou. Nossa escola trabalha com crianças da educação infantil ao ensino médio. A educação infantil a gente ainda está conseguindo manter, com uma grande parceria dos nossos pais, que estão em casa mediando todo esse trabalho, né? Até o fundamental, anos iniciais, está fluindo, nossos alunos do primeiro ano já estão lendo, eles estão sendo alfabetizados no ensino remoto. Eu falei com os pais que isso vai ser algo muito novo, né? Uma criança sendo alfabetizada no ensino remoto. E a partir do sexto, sétimo ano, até aí ensino médio, que eles já estão um pouco maiores, estão lidando também com mais autonomia com essas tecnologias. O sexto e o sétimo ano demandam um pouquinho ainda de cuidado, e no presencial já demandavam pela própria idade. O oitavo e nono já estão bem avançados nessa questão de lidar com os recursos, e o ensino médio está fluindo bastante, com muita tranquilidade, com uma linguagem bem tecnológica, e os professores estão, assim, se sentindo, né?
de estar conseguindo conversar com os alunos na linguagem deles. Legal. Olha, tem duas perguntas que é muito importante fazer. A primeira, a gente gostaria que vocês descrevessem um pouquinho, né, como é que foi esse processo, com os professores de transformá-los em expert em tecnologia e vencer esse medo, né? E a professora Leiri, eu até mandei o trabalho da Jade para ela dar uma olhada. Ela tem uma pergunta aqui, muito interessante, que eu também vinha pensando muito, principalmente vocês que estão, que têm muitos sítios nas cidades que são menores, né, que vivem da agricultura, esse aluno, ou ele mora na cidade, ou ele mora na área rural. Como é que vocês fazem, assim, todo mundo tem internet, computador, como é que foi lidando com o acesso a tudo isso com todos os alunos? Ou alguns ficaram de fora? Como é que vocês lidaram? Jade, você vai responder? Eu pensei em responder a primeira e você faz a segunda? Ou Pode ser. Pode ser? Bom, vou contar um pouquinho da formação, e aí Maria José fica super à vontade para me complementar. Uma coisa que eu esqueci de falar na minha abertura, que acho que é bem importante trazer, é que eu considero o São Roque de Minas e o Instituto Elo de Educação, dentro dos vários cases que eu acabei explorando em Brasil de educação empreendedora, alternativa, livre, democrática, o que mais tem alto impacto. Então, aquela minha busca por, justamente, como que eu vou além dos meus 140 alunos, o lugar que eu mais me emocionei e vi isso é São Roque. E isso justamente por causa da educação cooperativista, empreendedora, financeira. Eu lembro quando a gente saiu de São Roque, parênteses, eu e toda a turma que foi lá conhecer, a gente saiu chorando das escolas. Então, fica muito convite para quem não conhece mais dessa história do Instituto Elos de Educação para conhecer. E aí, o processo com os professores, a gente chamou de confiança criativa digital. E aí, ele foi um processo que teve, acho que quase que duas partes na minha cabeça. Teve uma parte que foi talvez a mais ferramental, que foi da gente com os professores, pelo computador, mostrando, olha, essa é a ferramenta do Google Drive para subir um arquivo, você vem aqui, faz isso, faz aquilo. Mas eu acho que o que foi fundamental e o que foi o principal que eu quis passar, e acho que funcionou, porque eles saíram do curso arrasando, foi justamente aprender como pesquisar. Então, é muito essa noção de que eu, Jade, de 25 anos, não vou saber de tudo da internet, mesmo sendo millennial, e de que ninguém vai, e de que ninguém sabe todos os softwares, nem os alunos. O que eles sabem é aprender rápido e buscar essa informação na internet do que eles precisam aprender, seja de software, seja de rede social, seja do que for. Então, acho que a principal coisa que esses professores, eu vi arrasando muito quando a gente estava fazendo juntos, é justamente além das ferramentas que eu mostrei para eles. Então, eu lembro que lá para o final da formação, eles já estavam fazendo vídeo numa plataforma e eu não tinha falado nada sobre edição de vídeo. Então, justamente, como se pesquisa online? Como que se aprende? Como que você procura por um tutorial? Então, e como eles se ajudaram também como rede. Então, os que tinham mais facilidades, que fizeram um vídeo tutorial para os outros. Então, tem uma parte que é processual, que é um pouco mais técnica, de mostrar. Mas quando eu falo das crenças limitantes, é porque é muito menos sobre a parte técnica e muito mais sobre a confiança que você tem de que você consegue. Que você consegue, se der pau aqui, você consegue ligar para alguém, você consegue jogar no Google, você sabe procurar um tutorial, você sabe distinguir quando que é uma fake news, quando que é uma notícia verdadeira. Enfim, que você tenha confiança criativa do seu potencial de lidar com a internet, de lidar com o digital. E essa também, sair desse lugar de, nossa, os jovens sabem tudo, eu não sei nada. E, na verdade, ninguém sabe tudo, e é impossível saber tudo que está na internet. E a gente está numa mesma página tentando aprender sobre tudo que vem para cá. Alguns um pouco mais rápidos, outros um pouco menos, mas está tudo bem. Então, esse lugar do acolhimento também dos professores, de que está tudo bem não saber, e, ao mesmo tempo, é possível, não é nada de outro mundo. Então, acho que esse é um pouco do que eu quis trazer para eles. Ok. Amélia, quando você fala, né, como que eles lidaram, como que foi isso, eu falo que a cooperativa educacional ela é muito abençoada. Ano passado, eu contratei um profissional da área de psicologia
para cuidar dos professores. Ano passado, nós fizemos um trabalho durante 10 meses de encontros mensais, e aí ele trabalhou muito a questão do desenvolvimento humano. Eu percebia que nós fizemos várias capacitações voltadas mais para as questões técnicas, como a Jade falou, até ano passado. E aí, pensando e trocando ideias, eu pensei, gente, eu acho que a gente está precisando investir no ser humano, né? Qual ser humano está por trás do profissional? Que pessoa está ali, né? E aí a gente fez esse trabalho, eu achei que agregou muito, principalmente com relação a essa questão da autoestima, do autoconhecimento, né? De conhecer o potencial, de querer se libertar das crenças limitantes, né? Incomodar com isso. Fizemos uma outra capacitação com o Eduardo Chiniachik, que é o Namastê, que também é um intensivão que você faz, para quê? Para trabalhar suas emoções, conhecer o seu passado, lidar bem com ele, para que você possa realmente, né, dar tudo que você tem dentro do seu potencial. E durante esse período de pandemia, o nosso profissional continua trabalhando com os professores, porque acabou que a escola contratou. E ele vai para a escola uma vez por semana, e ele, juntamente com a psicóloga educacional, tem acolhido. O organizacional cuida dos nossos colaboradores, e a educacional está cuidando dos alunos e da família. Porque todos nós estamos vivendo uma tensão. É um período de muita incerteza, de muito medo. E eu acho que essas questões socioemocionais, elas têm que ser consideradas, elas têm que ser respeitadas. Você não fala de uma aprendizagem cognitiva com alguém que está vivendo problemas emocionais. Ele não vai realmente, né, produzir, ele não vai render, ele não vai aproveitar aquele momento. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos cuidando do emocional, para depois a gente caminhar para a aprendizagem, né, conhecida aí como aprendizagem cognitiva, desenvolvimento cognitivo. Nós estamos cuidando das relações, para depois cuidar, né, da matemática, da química, da física, da biologia e assim por diante. Então, esse cuidado com a pessoa. A cooperativa educacional tem se preocupado muito em cuidar das pessoas, entendendo que pessoas bem cuidadas têm resultados melhores, mais positivos. E essa questão que a gente fica super preocupada, da internet e os aparelhos, ou que seja o computador, o celular. Como é que vocês lidaram isso com os alunos? Você diz, eles usando essa ferramenta? Porque, assim, olha, aqui no estado de São Paulo se desenvolveu algumas metodologias que o aluno vai ter aula na casa dele. Pelo Não. computador, né? E aí, como é que vocês fazem isso com o número de alunos, principalmente distribuído nas cidades menores e até, às vezes, na área rural? O que acontece? A cooperativa educacional, ela trabalha com um grupo de alunos, né? Que nossos alunos têm acesso à internet. Os nossos alunos têm. Então, nós estamos usando o Google Meet ou o Zoom para as aulas interativas. Então, o professor está, como nós estamos aqui, na tela com os alunos, construindo juntos. Existem as aulas que são gravadas. Nós temos professores gravando aulas maravilhosas, que o aluno acessa no horário que dá para ele, que ele revisa. Trabalhamos também com atividades complementares que elas são disponibilizadas usando o grupo de WhatsApp deles, né? Eles têm os grupos de WhatsApp por disciplina. Então, eles, né, têm acesso ali e trabalham as devolutivas da mesma forma. Ou eles podem fazer as devolutivas pelo grupo do WhatsApp, eles podem fazer a devolutiva numa aula interativa pelo Zoom ou pelo Meet. E nós somos uma escola conveniada ao Sistema Bernoulli de Ensino e ela também oferece muitos recursos para nós. Ela tem a plataforma, então a gente vai usando todos esses meios, mesclando para que também o aluno não se canse de usar uma metodologia só. Porque a gente sabe que o aluno gosta do movimento, né, gente? Ele gosta da interação. Nós adaptamos o nosso calendário e a nossa carga horária, né, para que a gente pudesse atender esses alunos que nós temos da educação infantil ao ensino médio. Agora, com relação à rede pública, o que eu tenho observado, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com a vice-diretora,
Eles também estão mantendo, fazendo uso de plataformas, eles também têm um momento, né, que eles têm a aula interativa. E para os alunos que são da rede pública, que têm um acesso mais difícil, como que eles estão, como que a escola está chegando? Está chegando com atividades impressas. Existe aí o poder público, tem o transporte, então aquele que mora na zona rural, o poder público está levando toda semana o bloco de atividades para eles, e eles fazem atividades, e depois eles vão devolver essa atividade, né? Porque o município é muito grande, realmente é um município grande, então o acesso, às vezes, pode dificultar. Mas, graças a Deus, como eu disse, né, houve uma mudança do cenário de São Roque, e a grande maioria tem acesso à internet. Então, hoje, a condição de São Roque, nesse sentido, não é tão ruim, né? E os da cidade, porque nós temos aquele aluno também que tem internet, mas ele não quer fazer atividade, né, gente? Nós temos esse aluno. Essa atividade está chegando impressa também. Há um controle, né, das coordenadoras, desses alunos que não estão entregando, que não estão participando, eles não estão ficando de fora. A escola está batendo lá na porta da casa dele, entregando a atividade para ele, e buscando compreender esse contexto, buscando ver o que ela pode fazer a mais, para que não fique nenhum aluno para trás durante esse período. Entendi. Uma pergunta, assim, olha, o Instituto Elo, então, ele é uma escola? Isso. A cooperativa educacional, ela é constituída por pais. É um grupo de pais que fundou a cooperativa educacional, e aí essa cooperativa mantém, a mantenedora do Instituto Elo de Educação. Os pais são associados, e a cooperativa educacional, ela presta o serviço de educação para esses alunos, filhos dos associados da cooperativa educacional. A cooperativa educacional, nesse projeto, ela funciona como um laboratório. E o que vai dando certo vai sendo implementado na rede pública, e, lógico, respeitando a particularidade deles e a criatividade deles, porque eles têm um público que eles vão entender melhor a demanda deles, e todo esse projeto vai sendo adaptado, ele vai sendo customizado para cada escola. Né? Quem faz essa customização? A própria escola, né? Nós criamos esse modelo de feira. Aí a escola participa desse processo, conhece esse processo e chega em casa e vai fazer o dever dela, né? Vamos fazer algo que vai envolver os alunos, que os alunos vão participar dessa construção, e aí elas vão criando, né? Se você conversar com as diferentes escolas que estão implementando esse projeto, elas vão contar experiências diferentes, porque elas acabam dando, né? Elas dão o tom delas, né? Elas têm o perfil de cada município, de cada escola, de cada realidade. A minha última dúvida que você escreveu aqui para mim é o seguinte, olha, temos um total de 61 escolas públicas, 18 mil alunos em 9 municípios, São Roque de Minas, Vargem Bonita, Pratinha, Medeiros, São João Batista do Glória, Fortaleza de Minas, Passos, Delfinópolis, Cássia, e 1.700 professores capacitados. Essa rede imensa, ela é da rede pública municipal e estadual, é isso? Isso. E que utilizam a metodologia do Instituto Elo. Para as pessoas entenderem, né, o público que está ouvindo, a Saroncred é parceira da Cooperativa Educacional desde a fundação. Então, nós iniciamos esse programa. A Saroncred cresceu e abriu agências nesses municípios que você citou aí, 9 municípios aí. O Cicobi Saroncred tem uma agência. Entendi. E como o cooperativismo prima por valorização da comunidade, pelo interesse da comunidade e por educação, Saroncred se sentiu no dever, né, de levar essa experiência para os municípios onde ela está atuando. Então, são 61 escolas públicas, entre municipais e estaduais, que já vivem esse processo, que já trabalham, já estão nesse movimento Coop Educação. E aí, quando a gente fala, né, 18 mil alunos e 1.700 professores, esses 1.700 professores passaram por capacitações cooperativistas, empreendedorismo e educação financeira, para que eles pudessem levar isso para a sala de aula, para o espaço de cada escola.
Então, E essa... o piloto, geralmente, ele acontece na cooperativa educacional. Eu falo que a gente é laboratório, a gente experimenta. Deu certo, a gente vai mostrar. Deu errado, a gente fica calado, vamos tentar de novo. Mas, na verdade, é isso. Entendi. Tem uma pergunta aqui do professor Ulisses, bastante intrigante, inclusive. Ele fala assim, olha, quais as métricas para medir a eficácia e eficiência de uma educação inovadora que vocês acham importantes? Esses índices do governo federal, estadual, são referências para vocês, ou vocês usam como referência ou não? A cooperativa educacional, como ela é uma instituição privada, ela não passa por avaliação externa, né? Nós temos que observar e acompanhar toda a evolução desse processo, né? E como que a gente percebe isso? A mudança de atitude, a mudança de postura do aluno. Para nós, né, como nós temos uma escola que trabalha desde a educação infantil até o ensino médio, nossos jovens, né, eles passam conosco 14 anos. Então, a gente acompanha toda a evolução dessa criança e desse jovem no nosso espaço. E a gente vai observando como que ele vai amadurecendo, como que ele vai mudando posturas ao longo da caminhada dele dentro desse projeto, das atitudes, da forma como ele começa a enxergar e perceber a escola, como que ele lida com o projeto de vida dele, de que forma que ele começa a desenhar o futuro dele. Então, para nós, que nós somos uma escola pequena, né, nós temos média de alunos, 10 alunos por turma, isso para nós fica muito visível. E o que mais, assim, agora encanta a cooperativa educacional é o retorno dos nossos alunos para a comunidade. Nós temos, né, como eu disse, médicos, dentistas, pessoas que já estão trabalhando. Eu tenho aluno que foi da minha escola que hoje trabalha com a gente aqui na fazenda. Então, quer dizer, você perceber a capacidade que eles têm hoje de empreender e de perceber a importância do desenvolvimento local, para que eles possam cada vez mais, né, gerar riqueza e distribuir essa riqueza na forma de dignidade, na forma de emprego, né, para as pessoas que geram, né, que fazem parte dessa história, né, a importância de valorizar a raiz, porque se um dia teve baixa autoestima de ser de São Roque, hoje tem orgulho de ser de São Roque. Então, isso muda todo o cenário, né, e isso dá uma esperança muito grande para nós, educadores, de que a gente está no caminho certo. E eu fico, assim, até emocionada quando você fala isso, né? Porque o grande problema que nós temos hoje aqui na nossa região é a cinturinha da pirâmide etária dos meninos de 18 anos, ela aumenta cada vez mais, né? Esses meninos vão embora porque não conseguem ver perspectivas nas suas cidades, e eles, quando voltam lá pelos 45, 50 anos, né? Então, toda a juventude dele, a possibilidade de gerar negócios, a inteligência dele, ele leva embora no auge da energia dele. Então, quando você fala que uma educação como essa da cooperativa gera isso, né? Isso era um caminho muito importante para a gente estar buscando. Oi. Quando a gente percebeu, eu falo que a cooperativa educacional, ela segue o curso de um rio. Ela vai dando voltas, né, até desaguar no mar. O que a gente percebeu? A necessidade de trabalhar o orgulho de ser são-roquense, o orgulho das raízes. Se nós desenvolvemos um projeto, e esse projeto nós envolvemos as escolas públicas também, para que as pessoas realmente conhecessem a história, soubessem de onde eles estão vindo, soubessem e tivessem orgulho do passado deles, do passado dos pais, dos avós. Nós mudamos, inclusive, um pouco a nossa festa junina, porque é uma região de produtor rural.
E a festa junina caracteriza o quê? O jeca, aquela pessoa muito simples. E nós pegamos esse personagem e transformamos ele no produtor rural. O produtor rural que tem celular, que ele tem a roupa legal, que é possível, né, viver lá na fazenda e ter uma vida que se tem na cidade. Ter a internet, né, viajar. Isso foi descortinando e quebrando esse mito de que morar na roça é coisa de gente jeca, que mora na roça é abóbora. E a gente foi desmistificando e dando uma conotação e valorizando o produtor rural como uma pessoa que gera riqueza. Gera riqueza no bom sentido, né? Que ele trabalha para poder prosperar, não só ele, mas também ele está gerando emprego. E quando ele gera emprego, ele gera dignidade. E eu acho que isso mudou um pouco, esse olhar, né, de morar na roça. E agora a gente tem orgulho, né? Nós somos da roça. Mas a gente tem tudo que tem lá nos grandes centros, na roça. Exatamente. Eu dou aula na faculdade, né? E no primeiro ano de administração, então, no começo do semestre, eu sempre faço uma dinâmica tentando entender, menino, por que você faz curso de administração de empresas, né? Aí, em geral, ele responde, eu quero trabalhar no banco. E esse menino, eu conheço, né? Ele mora aqui na Serra da Paulista, no sítio e tal, que é uma região maravilhosa, com poder econômico maravilhoso, né? Eu falei assim, para com isso, o banco não vai ter mais, né? Mas ele quer a gravata, ele quer o ar-condicionado, né? E isso tem muito a ver com a educação que ele tem, com a formação que você falou. Quem é da roça vale menos, né? Agora, nessa coisa da pandemia, né, tá muito interessante você vê muito falar disso, o agro está na moda, né? Quem é que manda hoje, quem é que vai ter dinheiro, é o agro, né, o agricultor. Então, talvez isso se reverta um pouco, porque pode acontecer tudo, mas sem comida a gente não vai poder ficar, né? Sem queijo de São Roque, por exemplo, né? Nós não vamos poder ficar. Mas é um processo muito interessante e difícil, né? Quer dizer, vocês estão aí há 30 anos fazendo isso, não é, Maria José? Exatamente. E na oportunidade, né, quando a gente decidiu fazer esse trabalho de ter orgulho das nossas raízes, nós fizemos o chá dos avós. E nós levamos os avós para dentro da escola. As avós foram lindas e maravilhosas, foram para o salão, aprontaram, arrumaram o cabelo e foram contar a infância delas para os netos no espaço da escola. E eles souberam de muitas coisas dos avós que eles não sabiam. Entendi. E aí eles se encheram de orgulho daquela avó, daquele avô, quando eles começaram a contar do arado de boi, do forno no fundo do quintal. E aí eles começaram a perceber. E perceberam como que isso vem evoluindo. Que aquela fazenda que um dia teve um arado de boi, hoje ela tem um trator com a cabine com ar-condicionado. A terra é a mesma, mas o espaço foi sendo transformado de outras formas. Então, isso foi um ganho imenso. E hoje é talvez um dos maiores eventos da escola, o chá dos avós. Eu não me esqueço de um que o pátio da escola encheu e chegou um avô perto de mim e falou, Maria José, se todo mundo cair morto aqui, não cabe deitado. Porque tinha tanta gente, o neto, às vezes com os dois casais de avós, e isso, assim, eu acho que isso aproximou muito a escola da comunidade, e aí eles perceberam a importância, né, de ter orgulho da nossa história, dos nossos antepassados, e aí a gente continua escrevendo a história, né, numa nova era, né, com a tecnologia aí do lado, e com outro olhar para o agronegócio, né, que ele realmente é, para a nossa região e, de maneira geral, para o Brasil, é um grande gerador de renda, né, e isso é importante. E uma pergunta que tem aqui,
Como é que vocês lidam no trabalho de vocês, por exemplo, porque normalmente o conteúdo pedagógico das escolas, ele é com foco no urbano, raramente ele trata questões do rural. Como é que vocês cuidam disso? Vocês olham para isso, mistura? Como que é isso? Como eu contei, né, nós fomos conveniados ao Positivo durante 20 anos. E esse ano nós conveniamos ao Bernoulli Sistema de Ensino, que está aqui mais próximo, Belo Horizonte. Como que a gente tem lidado com isso? Através de projetos. Está aí sendo desenvolvido e criado esse projeto aí, né, do queijo artesanal. Nós pegamos os nossos alunos e levamos para as queijarias. E aí eles vão ver a ordenha, eles vão ver produzir o queijo, eles levam o queijinho deles para casa, que eles ajudam a fazer, matura esse queijo em casa, faz uma receita e leva para a escola, e depois tem uma tarde que eles vão degustar com a família a receita que eles fizeram utilizando o nosso queijo. Então, o que a gente faz? A gente está trazendo, né, essa cultura para dentro da escola. Nós trabalhamos todas as disciplinas que nós temos que cumprir, propostas aí, né, dentro da grade curricular, mas através de projetos, nós vamos desenvolvendo todo esse trabalho, trazendo a economia de São Roque para dentro da escola. É a forma que a gente encontrou para que eles participassem, né, e entendessem a importância disso tudo para melhoria da qualidade de vida de São Roque. Ok. Vou fazer a última pergunta agora. Eu queria perguntar milhares de coisas para vocês duas aqui. Essa metodologia, vocês trabalham exclusivamente nas cidades que têm a cooperativa? Vocês passam a fronteira, por exemplo, para São Paulo, se alguma cidade se interessar e quiser usar esse trabalho, como que faz? Por enquanto, né, nós estamos trabalhando a cooperativa de crédito leva esse projeto para os municípios nos quais ela atua, que são esses. Mas a cooperativa educacional está namorando já há um tempo essa proposta, né, de criar essa metodologia e levar não só para municípios onde a Saroncred atua, mas também para outros lugares que tiverem interesse em conhecer esse projeto. Esse ano foi um ano que a gente idealizou muitas coisas, principalmente nesse sentido, mas nós tivemos que dar uma parada em alguns projetos, né, e dar um pouco mais de atenção a esse ensino remoto. Mas a gente já começou a escrever algo, sabe, Amélia? Criando mesmo que seja uma cartilha, algo que possa dar um norte, né, para aquelas pessoas que têm esse desejo de implantar, e lógico, depois ele vai customizar, como eu disse, né, segundo a realidade na qual ele vai desenvolver o trabalho. Mas é um sonho nosso. A gente recebe, com muito prazer, inclusive, pessoas que vêm visitar e conhecer, e eles levam. Mas nós não temos ainda um material que eu possa te entregar. Eles vêm, a gente conhece, como a Jade veio, né, Jade? Você conheceu. Você levou uma experiência, mas a gente não tem essa experiência formatada ainda num documento para que a gente possa realmente fazer esse trabalho que você está falando, Amém. Aqui tem um monte, tem algumas pessoas, por exemplo, a Levi, ela deve trabalhar com vocês. Ela diz: me sinto orgulhosa de fazer parte dessa cooperativa. E muita gente batendo palma, mandando coraçãozinho para vocês, né? Que é muito incrível essa experiência, né? E muito simples, ao mesmo tempo muito complexa, porque é uma mudança das crenças limitantes que eu aprendi com a Jade, né? De trabalhar essas questões. Bom, a gente está chegando ao fim, né? Já são 20 horas, e eu queria pedir, então, para que cada uma de vocês desse uma mensagem para a gente. Ó, Levique é a Cláudia Vitória, acabou de escrever aqui.
Ela trabalha com a gente na cooperativa educacional. Isso. Bom, então, a gente queria que vocês dessem uma mensagem para a gente de tudo isso, uma coisa, sei lá, um caminho, uma luz, no fim do túnel da educação para a gente, né? A gente aqui, nós estamos vivendo um momento, a campanha política ainda não começou, né? Mas as pessoas já estão se mobilizando para discutir essa questão da mudança no poder público e tudo mais. E lá na agência, a gente tem recebido muitas pessoas, alguns candidatos, inclusive, questionando isso. Que eu faço com a educação? Porque agora mudou tudo, os professores estão todos muito sobrecarregados, qual é o melhor método? Sei lá, a gente queria que vocês dessem uma luz para a gente aí, isso não existe, né? Mas que falasse um pouquinho para a gente finalizar sobre isso, né? Como é que a gente vai buscar a luz no fim do túnel para uma educação que já não era boa, né? Já tinha muitas dificuldades, apesar de todo o esforço de professores, da estrutura educacional, e agora juntando com esse choque que a gente teve da pandemia. O que vocês sugerem para a gente? Quem começa aí? Podem escolher. Quer começar, Maria José? Não? Bom, vou começar. Nossa, eu me sinto, toda vez que eu ouço a Maria José, ou o João, ou as pessoas de São Roque, eu me sinto muito honrada de poder participar de um pedacinho dessa história. E acho que a mensagem que eu deixaria é de que é possível. É possível mudar a educação. Então, no começo da minha jornada eu ouvia muito, tipo, não, a educação, imagina, né? Tá perdido. Mas acho que muito de que é possível e o poder tá na gente. Então, eu vejo a história de São Roque, da cooperativa, de como as próprias pessoas da cidade se mobilizaram para viabilizar o cooperativismo, o orgulho da cidade, e de como não precisa estar dependente de alguém. E esse alguém pode ser um político, pode ser quem for, de que é possível e que o poder está na gente. Se a gente quiser, existem formas. E aí, se precisar de ajuda, me chama. Ou, enfim, estamos aqui. Tipo, tem muito material na internet. Eu vou amar estar junto, inclusive. Acho que Maria José e o pessoal do Elos, com certeza, também. E... me veio uma coisa aqui. Não, já estamos muito... Vou deixar fechar. Bom, tá, vou falar. Quando eu dava aula, num dos anos que eu dava aula, quando eu descobri educação democrática, minha primeira aula do ano, eu fiquei acho que janeiro inteiro planejando. Nossa, eu tava tão animada. E aí eu pus tantas coisas mirabolantes e incríveis na minha primeira aula. E eu achei que ia ser magnífico, assim, foram meses de expectativa e de planejamento. E aí eu cheguei lá e ninguém interagiu comigo. E essa aula, ela foi um grande fiasco, assim. Não fiasco, mas foi muito seca. E eu fiquei com isso na cabeça, nossa, mas o que aconteceu, né? Eu fiquei tanto tempo estudando para fazer essa coisa tão inovadora, maravilhosa, perfeita, e não funcionou. E aí eu dei aula o ano inteiro, e aí quando chegou no final do ano, eu percebi que o que faz a diferença é ter um ambiente de confiança. Então, ali quando eu cheguei naquela primeira aula, uma professora estranha, que ninguém me conhecia, a gente não... Ninguém estava confortável ali naquela situação, a gente não tinha essa rede de confiança, um lugar seguro para falar, para errar, para se acolher, para levantar a mão e falar uma coisa que às vezes não faz sentido e tá tudo bem, e a gente está aprendendo com isso. E então, acho que sim, tragam práticas inovadoras, tragam tudo que tem de melhor, mas tragam primeiro esse lugar humano, esse lugar de acolhimento, de ambiente seguro mesmo, em que se tem uma coisa inovadora, as pessoas vão estar confortáveis para fazer. E às vezes talvez não traga isso na sua primeira aula tão mirabolantemente como eu fiz. Ok, obrigada, Jade. Maria José, você? Como vocês perceberam, né, eu vim para São Roque já num ambiente quase que de cooperativa. Cooperativa é o quê? Uma organização de pessoas. Então, eu vejo como saída a primeira coisa, cuidar das pessoas. Acolher as pessoas, né? E aí, quando você cria esse ambiente de confiança, né, Jade?
eu acho que aí acontece uma troca. Aí nessa troca, todos nós aprendemos. Né? É muito importante perceber que ser humano está diante de você, né? Perceber que o fato de estar no mesmo nível de ensino não significa que todos são iguais, né? Eu acho que o maior desrespeito é querer tratar todos como iguais, mas nós temos que tratar cada um do jeito que ele é, né? Eu acredito muito nessa questão da educação inclusiva, não só em casos de educação, em casos de educação especial, mas nós temos que incluir todos naquele espaço que é a sala de aula, que é o espaço que você tem para trabalhar. Mas você precisa conhecer a individualidade, né? Como que cada um ali aprende, como que cada um lida com as suas emoções. E por isso, esse investimento que a cooperativa educacional hoje faz em pessoas, e estendendo isso para as famílias. Não só o professor, não só o aluno. Envolver todo mundo nessa questão e construir junto, fazer junto, compartilhar vitórias, angústias, medos, e nessa caminhada ir trocando. Né? Eu acho que vai ter momentos que o professor vai aprender muito mais, vai ter momentos que o aluno vai aprender. Então, é essa troca, esse cuidado com a pessoa. E gente, diante de tudo que a gente está vivendo, tirando aí as mortes, né, gente, que isso realmente é muito sofrido, a pandemia vai e está agregando muito a educação. Nesses 21 anos de cooperativa educacional, nós não crescemos tanto quanto nós crescemos nesses 4 meses. Nós nunca estivemos tão próximos um dos outros nesse isolamento social. Nós estamos nos encontrando muito mais, nós estamos trocando muito mais experiência, a gente está conversando muito mais sobre educação do que quando nós estávamos no presencial. Então, a cooperativa educacional, ela está amadurecendo muito. Eu brinquei esse ano, que esse ano era o ano da cooperativa educacional, que ela fez 21 anos, ela já estava habilitada, ela era dona de si. E realmente ela está vivendo um período de transformação muito grande. Então, a minha visão hoje, cuidar das pessoas, que aí a gente vai conseguir, né, chegar, nós vamos conseguir estreitar relações, nós vamos adquirir confiança, e aí as disciplinas, né, da grade curricular, elas vão fluir, né, com mais sentido, né, diante de um projeto de vida que ele é também, né, pensado para cada um tem a sua liberdade. E a BNCC já trouxe muito disso, né, gente? A BNCC já estava com essa visão, né, de dar um pouco mais de autonomia para o aluno ser protagonista, para ele participar desse processo, que ele é o maior interessado. E o professor assumiu o papel aí de provocar a curiosidade e o desejo, né, de que o aluno busque esse conhecimento e saiba fazer uso desse conhecimento com sabedoria. Ok. Para finalizar, eu não conheço a grande maioria das pessoas que hoje estão assistindo, né? Em geral, eu conheço. Eu quero agradecer muito vocês. Hoje eu mandei uma mensagem especial para o professor Ulisses, que eu falei, Ulisses, eu acho que o tema da noite de hoje combina com você. Aí ele já me descreveu, já tinha conhecido seu marido, e já tinha levado para Poços de Caldas, Botelhos e tudo mais. Então, a gente, é muito bacana essa rede nos ajudando, né? Tem uma pessoa aqui no nosso grupo que eu queria agradecer muito, a gente está na 8ª live, e todas as lives ele participa, que é o nosso amigo de Lambari, o Gustavo Moraes, né? Gustavo, você é um cara que não estudou na escola lá de São Roque, mas você intuitivamente se formou em São Roque. Um menino extremamente interessante, sem as ideias limitantes, empreendedor e agregador.
Eu acho que tudo isso que vocês trouxeram é uma lição para a gente, principalmente nas cidades onde a gente está trabalhando, onde os grupos se matam, os grupos de poder, né, brigam muito e a cidade não anda, não cresce, não desenvolve, porque ninguém ganha, né? Na verdade, uma hora ganha um, outra hora ganha outro, mas a cidade em si não ganha, e a nossa juventude cada vez mais descrente e indo embora das nossas cidades, né? Então, eu quero agradecer demais, Maria José e a Jade. Gostaria de, mais para frente, assim que tiver a oportunidade, ir visitar vocês lá em São Roque, a escola, né? Levar outras pessoas também que quiserem ir com a gente. A gente pode organizar uma ação cooperativada e vamos todo mundo numa van juntos, né? E deixa passar esse período da pandemia, a gente volta a se falar para tentar se encontrar e aí conhecer vocês. Então, muito obrigada a vocês duas, né? Maria José, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer e fazer o convite realmente, né? Que vocês vão ser muito bem-vindos à Cooperativa Educacional. E eu me atrevo a falar em nome das escolas públicas da Saroncred. Nós teremos um prazer muito grande em receber vocês. E para acrescentar, eu percebo o seguinte, viu? É uma coisa que agregou muito em São Roque, as parcerias entre público e privado. Né? Eu acho que isso aí é algo que é fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade. Nós temos um comitê gestor da educação, que a gente se reúne uma vez por mês, escola cooperativa e as escolas públicas, para discutir questões que envolvem a educação do município, e não das escolas em particular. Então, eu acho que sentar e discutir a educação do município é dever do setor privado e do setor público, né? E não só, aqui a gente está falando de educação, mas eu acho que todos os setores precisam conversar. Né, o que alavanca o município são as parcerias fortes, né, que a gente vai firmando e os contatos que vamos estabelecendo, que são capazes de realmente, né, fazer com que um município realmente se desenvolva em todos os setores. Ok. Gente, muito obrigada, um grande abraço e até a nossa visita aí em São Roque. Jade, eu vou começar a fazer o nosso doutorado informal e você vai ser minha orientadora, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite.